O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que dentro das 4 linhas a única categoria que vem jogando o estadual é na categoria sub-17. Infelizmente não vem fazendo uma boa campanha, mas volta a campo amanhã novamente aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do Mundo Novo. Provavelmente a equipe seja eliminada do estadual juvenil A e volte a jogar o B, né? Então aí com times do nível do esportivo, onde o esportivo possa buscar bons resultados, não só pensando em revelar atletas, mas sim em vencer partidas e em levar o nome do esportivo cada vez mais adiante em nível estadual. Fora das 4 linhas, continua a indefinição quanto ao presidente. A única coisa que se possa se escutar e que deve ser feito é a antecipação da eleição para o presidente do clube. Tem que antecipar isso, né, para que o novo presidente que assuma tenha tempo de trabalho até o final do ano, possa buscar recursos para a montagem do elenco que disputará a divisão de acesso do ano que vem. Falando em divisão de acesso, iniciou, né, o quadrangular final, já teve a primeira rodada. A equipe do Brasil de Farroupilha venceu em casa a equipe do São Gabriel pelo placar de 1-0 e o Guarani de Venâncio Aires e a equipe do Glória ficaram no empate em 1-1. Próximo final de semana, né, amanhã e domingo também tem mais a segunda rodada e logo saberemos quem será a equipe, a campeã, a única, que levará a vaga para a primeira divisão do futebol gaúcho. Pelo BGF, volta às quadras amanhã à noite, jogando fora de casa contra a equipe do Guaíba. Essa semana foi cheia de treinamentos, o treinador Vanner muito exigente nas cobranças, porém, com toda a sua dificuldade, né, Fernandinho e Paulo Renato estão treinando aos pouquinhos. O Fernandinho nem treinando está, deve apenas ajudar no jogo contra a equipe do Guaíba, e ainda Kevin está suspenso e não ajudará a equipe no confronto contra a equipe do Guaíba, mas nós conversamos com ele fala ainda da vitória do último sábado e da importância de vencer a equipe do Guaíba. Verdade, né, cara? A gente já sabia que ia ser um jogo bastante difícil, né? Porque os enfrentamentos contra o América nos diziam isso, né? E com isso veio ao não treinamento, né? A não realização para automatização dos movimentos nos quais a gente se pega muito, né? A minha equipe vive muito do trabalho e do dia a dia, né? Não pode ser diferente. A gente acabou sentindo, né? No primeiro tempo, né? E deixei bem claro no intervalo que a gente tinha essa dificuldade em relação aos treinamentos e que eles, né, pela organização e pela entrega, daqui um pouco a gente teria que matar o jogo no momento certo, né? E aí a gente foi competente na reposição do Daniel e a finalização do Silon, e ao mesmo tempo na inteligência do Silon no segundo passe, no segundo gol, para a finalização do Fernando, né? E aí a gente estava com 5 contra 4, né? E os caras colocaram o goleiro linha, e aí o Fernando e o Paulo na marcação do 4 contra 3 bem organizado, né? E bem taticamente a gente roubou a bola e finalizou. Enfim, fizemos os 3 pontos desejados, né? E agora vamos tentar fazer uma semana diferente para que possa agregar bastante nos treinamentos para a gente conseguir novamente uma vitória lá em Guaíba. BGF e Guaíba já se enfrentaram por 2 vezes esse ano, ambas vencidas pela equipe aqui de Bento Gonçalves. E para a partida de amanhã, a equipe aqui de Bento já conta com os 3 pontos na tabela para avançar em termos de classificação. Ah, cara, não pode ser diferente, né? Como a gente contava com as demais, né? Então a gente sabe da dificuldade que eles estão tendo, né? Mas a gente está acompanhando os jogos lá de Guaíba, são muito difíceis, né? Está sendo talvez um dos lugares mais difíceis para jogar e a gente tem que estar preparado. Já venho alertando meu grupo, já venho falando, né? Que a arbitragem lá ela é complicada, né? Então a direção também já está vendo isso, né? Então a gente tem que se apegar a esses detalhes, mas não esquecer de formatar a nossa equipe da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que se a gente for aquela equipe que conquistou tudo que conquistou até o momento, né? Consegue trazer os pontos de lá. É muito difícil, sim, a gente respeita, né? A gente tem que saber que faz parte da pontuação no qual a gente está estimando, né? Para chegar a uma classificação. Então, jogo difícil, mas é jogo de aparecer, né? A equipe novamente é aquela que nos levou até o momento a estar entre os melhores. Pelo Bento Vôlei, essa semana anunciou mais uma contratação visando a Superliga principal. Trata-se de Lucas Ocampo, ponteiro de 29 anos, que é da seleção argentina. Um ótimo reforço para a equipe do Bento Vôlei, que aos poucos vai montando seu elenco, porém fica ainda na indefinição da aprovação do projeto Pro Esporte. E sabemos, né, que a boa campanha, os recursos financeiros passam por essa aprovação desse projeto. Então tomara que Paulão, Dentinho aí, essas pessoas que têm força em nível estadual consiga
aprovar o projeto e o Bento Vôlei não corra riscos em termos financeiros. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, vamos começar falando do Distrital de Futsal, que ontem à noite deu início, mais uma rodada pelos veteranos. Então vamos conferir os resultados. Na Sertorina, pela segunda rodada dos veteranos, a equipe da Eulália goleou o Veríssimo de Matos pelo placar de 8-1. A Vale Aurora venceu o Tuiuti por 4-2. A Paulina venceu a atual campeã Busa por 6-3. E o time da casa goleou também a equipe do Barracão pelo placar de 8-2. E hoje tem a quarta rodada pelo masculino livre em 2 ginásios. Então vamos conferir os confrontos. Em Tuiuti, Santa Lúcia contra Barracão, São Valentim contra Paulina e Tuiuti contra o 15 da Graciema. Lá na Alcântara, Faria Lemos contra Sertorina, Eulália contra Vale Aurora e Alcântara contra a equipe do Veríssimo de Matos. E amanhã à tarde, encerrando a semana do Distrital de Futsal, categoria feminino, com 3 jogos lá na Sertorina, iniciando às 14 horas. Ainda falando em Distrital, só que de futebol de campo, próxima terça-feira, a primeira reunião com todas as comunidades interessadas, os envolvidos que têm interesse em disputar essa competição, vão se reunir e, claro, a TV Cidade vai estar lá e trazendo todas as informações também dessa competição. E lembrando que as inscrições do Citadino de Futsal já estão abertas. Então quem quiser fazer a sua equipe para disputar essa competição, passa lá na secretaria e pega a sua ficha de inscrição. Outra competição que amanhã termina, é a Copa Amizade, com a grande final entre a equipe do União contra a equipe do Colorado. A equipe do União venceu nos pênaltis nas semifinais do Cruzeirinho e a equipe do Colorado eliminou no jogo por 1-0 a equipe do Capivara. Então amanhã eles fazem um grande jogo lá na Comunidade da Paulina, a partir das 15 horas e 30 minutos, em jogo único. A decisão termina empatada, vai para as penalidades máximas. Mas Jonas, técnico do União, e Marcelo, técnico do Colorado, estão falando desses jogos. Acredito que sim, todos disponíveis. É um grupo maravilhoso, é impressionante se trabalhar. É um vestiário maravilhoso. Acho que esse que é o nosso mérito para chegar. É um grupo muito humilde. Vai ser um jogo muito bom. A gente já jogou a primeira fase, nós jogamos com eles, a terceira rodada, a gente venceu. Fomos felizes naquele dia, fizemos 3-0, mas é uma equipe muito forte. Foi um jogo muito difícil, muito parelho e com certeza vai ser outro jogo muito parelho. E antes da grande final entre Colorado e União, tem a decisão do terceiro lugar entre Capivara e a equipe do Cruzeirinho. A partir da 1h30 da tarde, já tem bola rolando lá na Comunidade da Paulina, no estádio Pinheirão. E no próximo domingo, também aqui em Bento Gonçalves, tem a partida de ida da grande final da Libertadores do Nordeste. Final de semana teve a partida adiada, no último domingo, então ficou para o dia 21, próximo domingo aqui em Bento Gonçalves, lá na Ilha Verde, se confronto entre Barracão e a equipe do Ferroviário. Mas, durante essa semana, conversamos com o Fernando Agostini, que ele fala desse jogo adiado e também do foco mantido com a sua equipe. Transferir o jogo, então a gente optou em aceitar numa boa, mas essa semana também a gente fez uns trabalhos, assim, se reunimos com o grupo, porque trabalhos de campo não é possível em virtude de não ter iluminação no nosso campo, mas com certeza, independente de domingo passado não ter saído, a equipe mantém-se focada, com muito respeito ao adversário e procurando fazer um bom jogo. Todos os jogadores à disposição, a única exceção é o Murilo, que o Murilo está em viagem, não vamos poder contar com o Murilo no domingo, e o restante sim, todos à disposição. A gente vai definir até amanhã a lista dos 22 atletas para domingo e procurar sim fazer um bom jogo. Além de todo o trabalho semanal, a equipe do Barracão sabe da importância de fazer um bom jogo aqui em Bento Gonçalves para levar uma boa vantagem para o jogo da volta em Nova Pádua. Com certeza, eu queria muito que a gente pudesse decidir no Barracão pela terceira final consecutiva que a gente chega lá no terceiro campeonato. Eu acho que a comunidade do Barracão merecia uma final em casa, mas a questão do regulamento, a disciplina, a nossa disciplina não está melhor que a equipe deles, mas com certeza, primeiro jogo, Fabiano, é muito importante. A gente precisa fazer um resultado aqui para ir lá em Nova Pádua, respeitando muito a equipe deles, porque no outro lado tem uma equipe que deixa qualquer dúvida, uma equipe tricampeã, então não tem que respeitar sim, mas temos que saber que dentro da nossa casa a gente está invicto, hoje nunca perdemos nenhum jogos, e eu tenho certeza, com o apoio da torcida, com o apoio dos nossos jogadores e todos que vão estar lá torcendo por nós, a gente possa sim domingo fazer uma vitória importante para lá no jogo da volta mais tranquilo. Então, próximo domingo fica o convite, 15 horas e 15 minutos, lá no estádio de Ilha Verde, jogo de ida da grande final da Libertadores do Nordeste entre Barracão e a equipe do Ferroviário. Ingresso R$ 5
e você terá a oportunidade de ver todas as estrelas à disposição. Felipe, Patrício, estarão no próximo domingo lá no Barracão. E para encerrar, Citadino de Pôquer inicia hoje à noite, também tem amanhã dois dias de fase classificatória e no domingo a grande final. O último foi vencido por Roger Basso, então vamos ver quem será o novo campeão do terceiro Citadino Solidário de Pôquer, tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeo de notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira repercutindo, né, o campeão da Copa Amizade e também o jogo de ida da Libertadores do Nordeste. Então, bom final de semana a todos e até segunda.